Ricardo Luba é natural de São Paulo, capital. Tem residência médica de ginecologia e obstetrícia pelo Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros, Casa Maternal, São Paulo. Título de especialista em ginecologia e obstetrícia TEGO, curso de ultrassonografia em ginecologia, pélvico, obstétrico e transvaginal pela Cetros. Videolaparoscopia e histeroscopia, endoscopia ginecológica, fellow de 1 ano em 2007 no Hospital Leonor Mendes de Barros e fellow em reprodução humana na Clínica IVI São Paulo em 2013. É membro da American Association of Gynecologic Laparoscopists, membro da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, membro da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, membro da Sociedade Brasileira de Endometriose, membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia Ginecológica e Endometriose e membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Título de especialista em ginecologia e obstetrícia TEGO. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Você pode acessar, você está vendo aí o nosso Facebook, o Instagram, e também para ver novamente, ou se de repente você perdeu algum programa, se você quiser assistir, basta acessar esse canal que você está vendo agora aí passar no YouTube. Lá você encontra todos os programas já veiculados. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o Dr. Ricardo Luba. Ele é especialista em reprodução humana. Doutor, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui. Reprodução humana é um tema que parece que aí com o avanço da medicina, né? Com várias alternativas, o que não era possível há 10 anos atrás já é, o que não era há 20, então nem se fala, e surgindo várias coisas, novas técnicas, aperfeiçoamentos. Reprodução humana. Hoje, o Brasil pode-se falar que é um país desenvolvido nessa área? Sim, os médicos brasileiros da área, eles fazem a medicina de ponta que tem aí no mundo inteiro, a gente não perde para nada. A gente perde talvez por um pouco de custo. Aqui as coisas são bem mais caras do que lá, então a gente acaba sempre um passo atrás, mas a gente não deve realmente nada. Todos os congressos que a gente vai, Congresso Mundial, Europeu, Americano, a gente vê que realmente a gente faz a mesma coisa que o resto do mundo inteiro faz. Talvez a gente perca um pouco em pesquisa. Eu acho que a parte de pesquisa está um pouco atrás, mas também não muito, né? A gente tem aí a primeira história, né, bem sucedida de útero de transplante uterino em paciente, né, com útero de paciente que chegou a falecer, teve a morte encefálica, e a gente teve gestação com ele, então a gente está indo junto do fluxo. Mas da parte reprodutiva mesmo, de investigação, de pesquisa clínica, de medicação, acho que a gente ainda está um pouquinho atrás. Mas é uma coisa que a gente vê. O que a gente não tem é essa evolução toda do corpo humano, né? Então a medicina avança, a medicina cresce, mas a gente não tem uma evolução. Tem as limitações, lógico. O nosso corpo, ele ainda sofre com isso. E aí a gente vê realmente cada vez mais a necessidade das técnicas de reprodução assistida por conta da idade, né? Hoje exatamente, em dia... a minha curiosidade é essa. Qual o tipo de paciente que mais procura a reprodução? A mulher para engravidar, ou o casal para engravidar? Qual é o perfil deles? O paciente entre 35 e 40 anos é o que mais está presente dentro do nosso consultório, que é realmente aquela mulher que decidiu ter uma carreira diferente, seguir uma vida um pouquinho mais do trabalho, investir um pouco mais nisso, para deixar o filho para um pouquinho mais tarde. E isso acaba atrapalhando na nossa evolução reprodutiva, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma curva de até os 35, 36 anos, a gente tem uma facilidade de engravidar muito maior. A partir dali, a gente já começa a ter outras coisas. E com o homem? O homem mais depois dos 55... Você tem as causas, né, de infertilidade masculina, a varicocele, que seriam como se fossem varizes ali na região do testículo, é a principal causa, e aí você acaba tendo uma diminuição da quantidade de espermatozoides e da qualidade deles. Mas, assim, para você ter uma questão mais, um impacto importante pela idade, é mais depois dos 55 anos. Que aí você vai ter alterações, principalmente genéticas, e aí entra como uma incompatibilidade. Quais os cuidados, doutor, que a pessoa deve tomar para procurar um médico credenciado, uma clínica especializada? Infelizmente, a gente contava aí casos até de
médicos que estão presos, né? Hoje. Médico não, quem faz isso é bandido, não é médico, né? Quem faz isso é bandido. Mas quais os cuidados que a pessoa tem que tomar para não se iludir com uma coisa muito fácil, ou com um preço muito baixo, ou com uma solução mágica? Assim, solução mágica nunca existe, né? Os tratamentos de reprodução humana, você tem desde tratamentos de baixa complexidade até alta complexidade. Então, os custos vão variar muito de acordo com as clínicas. Aquela máxima, né, de que o que é mais caro é melhor, nem sempre é verdade. Hoje em dia, a gente tem trabalhado bastante a questão de popularizar isso, o acesso realmente da população a esse tipo de tratamento. Diminuiu o custo, efetivamente, está de anos para cá? Não é que diminui tanto o custo, você diminui talvez um ganho que você vê que antigamente não tinha. Então, existe uma fatia do mercado onde é o paciente que ele não pode pagar muito caro, mas ele pode pagar para fazer um tratamento. Quando eu comecei minha vida na parte reprodutiva, eu lembro uma vez uma paciente, a gente ainda não tinha toda essa questão de diminuição de custo e valorizava isso. Eu tenho um programa que eu trabalho com essa questão de diminuição de custo. E aí você tem um paciente que chega para você e fala assim, pô, doutor, então eu não tenho dinheiro, eu não posso ter filho. E aí, assim, por algum motivo, de repente, ela teve endometriose, mioma, uma trompa obstruída por alguma doença que ela teve na adolescência ou até na idade adulta. E aí você vira para o paciente e fala, olha, no atual molde que a gente tem, realmente é difícil não fazer. Até hoje eu recebo inúmeras questões no Instagram, Facebook, falando, doutor, eu não tenho condição de pagar. Existe algum programa gratuito, alguma forma? Porque talvez essa seja a única opção que eu tenho. E aí a coisa vai se popularizando. Então, a gente hoje em dia tem vários, não é projetos sociais, mas são projetos de ajuda e de diminuição de custo. Projeto social seria se fosse de graça. Exato. Então, não é de graça, tem realmente essa questão. Existem lugares, por exemplo, onde você faz pesquisa, o Hospital Pérola Byton, o HC, Santa Casa, mas é muito difícil de você conseguir entrar e conseguir o acesso. As filas de espera estão, sei lá, paradas há 3, 4 anos, onde você tem, sei lá, milhares e milhares de pessoas, onde você pode fazer algumas poucas centenas de tratamentos por ano. Então, a gente tem uma dificuldade em relação a isso. E é caro. As medicações para induzir a ovulação, o tratamento em si, para você ter um laboratório bom, um médico bom, isso tudo traz um custo grande. Eu acho que, assim, a mensagem que a gente tem que dar para quem vai fazer e que vai procurar é procurar realmente as reclamações que a gente tem, né? A gente procurar realmente entender se aquele médico é certificado ou não é, se vai no CRM ver se ele realmente é ginecologista ou não é, se ele tem um registro de especialidade. Tem muita gente que não é especialista no assunto. Hoje em dia, de um ano para cá, começou a entrar um título de especialista novo. Então, tem muita gente que é especialista, mas ainda não tem esse título. É uma questão de tempo até todo mundo ter que ter isso daí. Então, foi lançado há 1, 2 anos atrás, está todo mundo ainda se mobilizando para isso. Mas é uma coisa, um caminho sem volta, né? Uma certificação sem volta, realmente vai ter que ter essa certificação. O que eu acho mais importante são as clínicas, né? Você realmente ir conhecer o laboratório onde você vai fazer. Porque a clínica, às vezes, a pessoa passa ali na frente. Aconteceu muito com problemas ali daquela lipoaspiração, né? A pessoa vai, um lugar bacana, olha, um pessoal bonito, uma clínica limpinha, mas não se preocupou em ver se ela tinha as o condições credenciamento para poder trabalhar, né? Exato. Então, assim, a Anvisa ela é bem rigorosa com as clínicas de reprodução humana. Elas, toda hora elas estão fazendo fiscalização, exigem documentação, muda a legislação sempre. Então, eles cobram bastante das clínicas que trabalham. E aí, realmente, assim, procurar um médico que não vai te dar solução mágica, ele não vai te garantir gravidez. Tem gente que garante gravidez, eu acho isso... não está na mão da gente, né? Lógico, nem da gente, nem da ciência, não está. Eu costumo dizer que para aquela gestação evoluir tem algo mais que a gente nunca vai entender que não está nas nossas mãos. Né? Aquele peteleco ali inicial não é a gente que faz. A gente faz o que o homem consegue. A gente, num tratamento, por exemplo, de fertilização, você pega o óvulo, fertiliza com o espermatozoide, vê a evolução desse embrião, que é um aglomerado de células, com potencial para virar um ser vivo. E aí depois você põe esse embriãozinho dentro do útero e espera com que o milagre da vida aconteça realmente e aquilo ali vá para frente e desenvolva uma criança e que você tenha uma gravidez até o final. Aí sim, aí você tem o tratamento certo. Quem é mais resistente, o homem ou a mulher, a realmente
se conscientizar, olha, eu tenho problema, eu não vou conseguir engravidar, vou ter que fazer um tratamento. O homem, naquela postura machista, ele é mais resistente, é isso? O homem tem dificuldade de aceitar algumas coisas assim. Tem muitos homens que têm um problema masculino, então eles falam assim, até uma parte religiosa, se Deus não quer que eu engravide, então é melhor eu não ter filho. E aí, por um lado, até pode ser verdade. Mas, por outro, acredito que, de repente, isso daí sirva um pouco de consolo para ele não gastar dinheiro ou para ele não fazer aquilo ele não quer. O homem associa a falta de fertilidade à impotência? Será que no ego masculino fala, se eu não conseguir ter filho, eu sou menos homem? Passa isso na cabeça do homem? Passa. A gente vê assim, o casal sofre muito, né? Muitas vezes a gente vê, tem homens que sofrem mais às vezes do que a mulher por ser uma causa de repente masculina. E eu costumo falar sempre o seguinte, vocês estão juntos, né? Vocês estão no mesmo barco. Se o barco furar, vocês dois vão ter que pegar um baldinho e tirar a água do balde, não vai afundar o barco. Então não é uma causa ou uma culpa em que você quis estar, né? Então vocês vão ter que lidar com o problema juntos. A gente está aqui junto para ajudar vocês dois. Então as causas masculinas elas têm prognósticos piores de resultado de gravidez. É mais difícil engravidar quando você tem uma causa masculina mais grave. Devido a essa reticência do homem? Não só pela reticência, pelas taxas de tratamento. É mais trabalho, dá mais prejuízo, vamos dizer assim. Os embriões ficam piores, você tem mais dificuldade de conseguir bons embriões, você tem mais taxa de aborto. Então, é um pouco mais complexo quando você tem uma causa masculina associada do que só uma feminina. Hoje a gente vê um aumento de, mais ou menos, quando eu me formei, eram uns 10% a gente chamava de infertilidade sem causa aparente. E hoje a gente tem mais ou menos de 20% a 30%. Quase 20%, 25% dos casais que estão... O que seria isso, infertilidade sem causa? Se investiga e não acha causa. E aí você fala, olha, nenhum dos dois tem nada do que a ciência pode mostrar que vocês têm alguma alteração. Não quer dizer que não tem, mas a gente ainda não tem tecnologia o suficiente para entender o que está acontecendo. E aí, nesses casos, a gente vê que está aumentando a incidência. Então, talvez o nosso comportamento, talvez a nossa alimentação, talvez o celular, talvez radiação, talvez todas essas coisas estejam interferindo de uma forma negativa na nossa fertilidade como um todo. Não só na questão a culpa então é porque a mulher resolveu engravidar depois dos 35 anos. Não é isso. É que o ser humano adora arranjar um responsável desde que não seja ele, né? E aí a gente vê muito isso da responsabilidade do homem, né? Ele fala, não quero, não vou mexer com isso, deixa quieto. O homem sente muito quando você, por exemplo, tem um estado onde ele não produz espermatozoide. Aí ele deixa de ser infértil e ele se torna, na verdade, estéril. E aí, para se fazer um tratamento, você precisa, por exemplo, contratar um sêmen de doador. Isso é difícil do homem aceitar. Ele fala, putz, mas a mulher também tem uma dificuldade quando você tem que usar óvulo de doador. Então, de repente, ela já tem mais de 42, 43 anos, não consegue produzir embrião, não tem uma capacidade ovariana para produzir óvulos adequados. E aí a gente tem que usar óvulos de pacientes mais jovens. Isso chama-se óvulo doação e a doação de sêmen, né, no caso masculino. E isso é uma coisa nova que a gente... Não nova, a gente já usa há bastante tempo, mas a gente está mostrando mais para a população que isso existe. E existe uma coisa interessantíssima que chama-se epigenética, que é a genética da mãe modificando essa genética desse embriãozinho que está lá dentro. Então, ela não tem a genética da mãe, por exemplo. Você pegou o óvulo de uma pessoa, fertilizou e colocou dentro do útero dela. Ela não tem a genética igual do pai. Nesse caso é do pai e da doadora. Do doador, onde ele foi fertilizado. Mas a genética da mãe vai interferir na genética dessa criança, na ativação dos genes. E às vezes você vê crianças que assim, são frutos de óvulo doação e você fica impressionado. Você fala, nossa, é igual à mãe, é a cara da mãe. E não tem nada genético da mãe. Como é que você explica isso? Essa questão da epigenética, uma coisa interessantíssima. Nessa parte, às vezes a mulher não consegue engravidar e tem aquela gravidez psicológica. Sei que são casos raros, né, na medicina, tudo, mas já aconteceu algum caso desse, cientificamente comprovado? Sim, tem muito. É muito comum em animal, então cachorros, né, a gente vê isso muito, quase todo mundo conhece algum exemplo sobre isso. Mas a gente vê também na raça humana. Então, os principais fatores de risco para isso é esse excesso de desejo. Então, a mulher ela começa a entrar
eu quero engravidar, quero engravidar. Isso acontece mais quando a pessoa já está no tratamento para engravidar ou independente da pessoa não está no tratamento, mas acontece? Às vezes ela nem está em tratamento, às vezes ela quer engravidar. É só vontade dela. Vontade de engravidar. Às vezes nem tem isso, às vezes ela está com uma depressão, por exemplo, e de repente a menstruação atrasa. E aí dentro daquele processo psíquico que ela está, que já é diferente do processo normal, ela começa a acreditar na situação em que ela está grávida. E aí o tempo passa, ela não menstrua e aquilo afirma para ela que ela está entendendo que ela está grávida. É uma reação forte, porque até o nosso cérebro comanda a gente. Exato, porque é uma reação química forte. O fato dela não menstruar, se ela não está grávida, em tese teria que menstruar. E aí ela não menstrua, se ela não está grávida, em tese sim, se os hormônios dela funcionam normalmente. Mas você tem uma regulação hormonal, que é o eixo que a gente chama hormonal, que ele tem toda a sua ação regulada na parte central, no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro manda estímulo para a hipófise manda estímulo para a gônada, que seriam os ovários. O ovário produz hormônio e aí a parte central e a hipófise entendem que tem hormônio circulando. Então, ela entende que aquele processo que a gente chamava na escola de retroalimentação, feedback e tal, você tem positivo ou negativo. Tem hormônio, então tá bom, tá tudo certo. Quando você tem um bloqueio central, você para de dar estímulo. Então, você não manda o estímulo lá. Ela acha mesmo que ela está grávida. A cabeça dominou. Os sintomas são de gravidez e ela acha que está grávida. A barriga cresce, ela começa a produzir leite. São casos graves. E aí você começa a perceber que ela começa a entrar num estado de psicose, um estado depressivo associado com... Ela fica meio fora de si da parte psíquica. Então, é excepcional que você faça o tratamento junto com um psiquiatra, um psicólogo. Tem vezes que você tem que entrar com medicação antidepressiva para diminuir a ansiedade e medicação para bloquear essa produção de leite, por exemplo, e fazer ela voltar a menstruar. Porque isso não vai... Porque não aí faz quando bem, ela vê que ela menstrua, opa, peraí, eu não tô grávida. Demora um tempinho, mas ela consegue entender. Mas aí você faz, e é super engraçado, você faz o teste, não é engraçado, é trágico, né, vamos dizer assim, mas é inacreditável, porque você faz o teste de gravidez, está escrito lá no sangue negativo, e ela fala, não, doutor, eu tô grávida. Tá, é exatamente isso que eu ia perguntar. Quando acontece, de fato, o convencimento da mulher que ela não está grávida? Demora. Você vai começar o tratamento medicamentoso, você vai começar o tratamento com terapia. Porque para ela ver um exame ali, de repente, né? Está escrito, olha, você não está grávida. Ela olha o resultado do exame e fala, não, eu não acredito, eu estou grávida, que a coisa realmente... É porque aí ela fala, não, mas eu já vi erro de exame, eu já vi quem estava grávida e não estava. Aí então, tá bem, vamos fazer um ultrassom transvaginal e a gente olha dentro do seu útero. Aí você olha lá, põe outro aparelho de ultrassom, ela fala, não, doutor, esse exame está errado. O aparelho está errado. O aparelho está errado, eu estou grávida. Assim, ela não está num estado normal de consciência, ela já está numa diferença e é uma doença psíquica. Então, nesse estado de doença psíquica, ela já está fora do eixo, ela já está fora ali da normalidade. Então, tudo que você fala, ela vai arrumar um jeito de dar a volta por trás. Na hora que você medica, você coloca ela de volta no centro e aí você começa a trabalhar realmente o porquê disso está acontecendo. Não adianta também só tratar, você vai voltar a menstruar e está tudo certo. Se ela está deprimida, tem que tratar a depressão. Se ela está nessa questão da ansiedade, a gente tem que fazer ela tentar engravidar. Vamos ver se depois que a gente tratar, se a gente consegue regular isso daí. Existe caso de reincidência? Sim, sim. O paciente que tem distúrbio psiquiátrico, ele tem uma tendência à repetição do mesmo distúrbio. Então, pacientes com depressão, por exemplo, que você não faça o tratamento adequado. Então, o tratamento adequado, você entra com o antidepressivo e, sei lá, durante um ano a pessoa não tem mais sintoma. Aí você suspende. 50% desses pacientes vão voltar a ter um novo evento de depressão. Nesse segundo evento, se você não trata de novo esse paciente, você entra com a medicação correta, direitinho, mais ou menos 15% vão ter de novo. E esses 15% que vão ter de novo, dificilmente vão conseguir se livrar desse estado depressivo. E eles vão ficar sendo tratados a vida inteira. Inclusive a depressão, eu li recentemente, isso até me assustou. Inicialmente foi uma pesquisa feita só nos Estados Unidos, mas agora parece a nível mundial. Em 5 anos, parece que é a doença que mais vai crescer no mundo, a depressão. Mais do que doença cardíaca. Essa maluquice que a gente está vivendo, né? É muita informação, é muita pressão
e pouca tolerabilidade com o ser humano, né? Então, verdade. Se você não é bem-sucedido, se você não tem dinheiro, se você não viaja 3 vezes por ano, se você não ganha bem, se você não faz isso, você não é ninguém. E aí, não é todo mundo que faz isso, né? A nossa realidade é diferente. Então, você pode ser quem você é, independente do que a pressão da sociedade. E isso te faz ser menos. E aí, na hora que começa a te diminuir, isso vai com certeza afetar a tua autoestima. E aí, para entrar numa questão realmente de depressão, é um passo rápido. E a depressão agora está associada a um número maior de doenças, né? Que começam com a depressão, que não sabia que até então não se tinha cientificamente uma comprovação que o começo daquela doença era a depressão. E hoje já está cientificamente provado que ela começa com a depressão, depois progride. Depois vai evoluindo. Tem pacientes que chegam para a gente e falam assim, doutor, eu estou sem vontade de ter relação com meu marido, minha libido acabou. E às vezes a libido não é um libido sexual, é libido de vida. Né? Aquela força de vontade de acordar de manhã e fazer alguma coisa. Só que ela associa a parte sexual, porque é aquilo que está incomodando o parceiro, né? Muitas vezes, e o parceiro está enchendo o saco. Ó, vai lá no médico, vê o que está acontecendo, porque você não me ama mais, você não gosta mais de mim. E aí quando você vai ver... Ele pensa que é um problema sexual, mas na verdade... Na verdade não é sexual. O problema é realmente a parte não afetiva, mas a parte emocional, psíquica dela que está alterada. Claro, eu falo ela porque eu sou ginecologista, acabo trabalhando com mulheres o tempo inteiro. Mas isso é comum nos homens também, né? Então, às vezes, um dos sintomas de depressão masculina é a falta de libido. E o homem, ele tem essa dificuldade de assumir, né? Ele tá mais difícil, não, né? eu sou... Não, encostou, tá pronto. Não é bem assim. Então, o homem, às vezes, nega, né? Faz parte, isso daí é normal. Mas ele não pode, a pressão da sociedade dificulta isso. Até algumas gerações atrás era muito comum a mulher casar cedo, o homem também, mas a mulher com 16, 17, 18 anos estava casando e ela tinha filhos, tinha 7, 8 filhos até os 30 anos de idade. E hoje, aí, como o senhor comentou, é lógico, a mulher tem uma participação mais ativa no mercado de trabalho, dentro da família, às vezes casa um pouco mais tarde, tem filhos, deixa para ter filho um pouco mais tarde. Isso já existe cientificamente uma comprovação que a fertilidade diminuiu, o número de nascimentos diminuiu em função disso, que a mulher ela está esperando para essa vida dela começar um pouco depois? Tem alguns estudos que mostram que a taxa de gravidez em mulheres com mais de 35 anos aumentou quase que 60%. Então, isso é um reflexo exatamente disso que a gente está falando. O fato de você estar aumentando as taxas de infertilidade também... justificam esse tipo de coisa. Existem vários trabalhos que mostram isso, que você tem realmente essa questão da idade. E aí o grande questionamento é por que a mulher está deixando mais para frente isso? E é exatamente isso, é o trabalho, é a realização profissional. E aí, nesses casos, a gente fala, não tem problema, pode deixar mais para frente. Não é essa a grande questão. A questão é, prepare-se para isso. Como? Como se preparar? Preserve sua fertilidade. Por exemplo, eu tenho hoje, 32 anos, sou solteira, descobri que eu vou entrar fazer um MBA em gestão. Vou ter que esperar mais 3, 4 anos para engravidar. 3 anos para eu começar a querer pensar em engravidar. Tá. Eu sou casada? Não, eu não tenho parceiro. Então, tá bom. Então, o que eu sugiro que você faça? Procura uma clínica de fertilidade ou um especialista de reprodução humana, que hoje é cada vez mais comum de você, não precisa estar... junto, né, esses dois especialistas, a clínica pode atender um médico particular e não precisa estar exatamente na clínica, e fala isso para ele, olha, é o seguinte, vamos congelar o óvulo, porque eu ainda tenho um projeto de vida para mais 4, 6 anos para frente e eu quero ter, não uma garantia, mas eu quero ter uma tentativa melhor de gravidez se eu não conseguir. É o seguro maternidade. Ninguém garante que você vai engravidar desses óvulos que você congelar, mas se você for tentar com óvulos com 40 anos e os óvulos dos seus 33... A probabilidade de outra muito maior. Sua chance de engravidar e de ter menos problemas como doenças genéticas é muito maior com os óvulos de 33 do que de 40 anos. Alguns estudos mostram que com 33 anos faz um tratamento de reprodução, você tem 60% de chance de engravidar. Com 40 você tem 5 a 10% de chance de engravidar. Com 41 você tem 2,5%. Com mais de 43 anos você tem 0,5%. Então, assim, por causa das incidências das doenças genéticas. Então, quanto mais tarde, mais risco a gente tem. Agora, não quer dizer porque você congelou, você vai ter que usar. Isso é caro? Depende. O congelamento é o custo de um tratamento até a parte que você congela.
Então, vamos supor que você iria fazer o tratamento todo, você vai gastar de 30% a 40% a mais do que o congelamento. Mas você começa a ver, em termos assim, de valores, você já vê valores de 10, 11 mil até 30, 40 mil. Depende muito de cada lugar que você vai fazer. Mas essa é a gama que a gente vê aí das clínicas mais populares ou dos projetos mais populares até as clínicas mais, vamos dizer assim, caras, né? Então, o conselho é, se é essa a decisão da mulher, se prevenir e tentar. E tentar. Congela, guarda. Se você não conseguir, você tem uma estratégia boa para o teu futuro. Que não impede de você tentar normalmente. Existem alguns estudos que eles mostram o seguinte, a partir do momento que você começa a se relacionar com alguém, claro que depende disso da sua idade, mas até você casar e ter filho, a média é de 2 a 3 anos. Né? Então, se você chegar, de repente, com 37, você terminou a sua pós-graduação, seu mestrado, o que você precisava fazer, e aí você conheceu o amor da tua vida. Então, tá com 37, você vai engravidar com 40. Já é um problema, né? Então, isso pode ser um problema maior. Não quer dizer também que toda mulher com 40 anos vai ter problema para engravidar, não é isso. Mas aquela estatística que eu dei é das mulheres com 40 anos ou mais que já estão tentando engravidar um período maior de 6 meses. Aí vão fazer um tratamento, tem essa dificuldade um pouquinho maior. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer Nosso tempo está acabando. Queria agradecer novamente e colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Eu estou no @ginecologialuba, lá no Instagram. A gente faz sempre algumas stories a respeito desses assuntos de reprodução, de fertilidade. Eu vou falar sobre a gravidez psicológica um pouquinho mais também, que foi um assunto bem legal que a gente tocou aqui. E quem quiser me encontrar, eu estou sempre por ali. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer, obrigado. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.